por estar já atrelada ao pecado que havia naquela região, por já estar desejosa de compartilhar do pecado daquela região, já estava corrompida. Suas filhas também provaram, já está no coração delas plantada aquela coisa maligna que existia ali, e cometeram incesto com seu pai. Seu pai se embebedou e elas se aproveitaram disso para terem relações sexuais com seu pai. Daí nasceram, então daí foram geradas duas nações, os amonitas e os moabitas. E interessante que desses moabitas é que veio nascer Ruth, que depois veio se casar com Boaz. E dessa família de Boaz nós vamos ver que da união dessa família de Boaz com a família de Salmão e da prostituta Raabe, dessa família que veio nascer Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus mostrando a sua misericórdia, que através de raízes de pessoas pecadoras, de pessoas que não eram de Israel, unindo-se a Israel e formando um só povo, que é a Igreja de Jesus Cristo hoje, formada então de todos os povos, não só de judeus, mas também de gentios. Glória a Deus. Vamos ver então em Gênesis capítulo 18, versículo 23 a 29, versículos 32 e 33 também. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez fala. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Glória a Deus. Então, às vezes você fala: mas que ousadia de Abraão falando com Deus assim. Mas o próprio Deus diz que nós devemos orar assim. Nós estamos falando com o nosso Pai. É uma oração de intimidade. Veja bem, a própria palavra de Deus diz que Deus está procurando pessoas que orem dessa maneira. Deus diz: apresente as suas razões. Vamos discutir aqui. Vamos ver quem tem razão. Vamos discutir aqui o juízo. Vamos conversar. Apresente as suas razões. Você quer pedir em favor de uma cidade, de uma pessoa, de alguma coisa, de algum problema? Vamos discutir, vamos conversar sobre isso. E a oração deve ser feita assim. Então Abraão, ele intercedia por aquela cidade. Ele estava pensando em Ló, seu sobrinho, e a família do seu sobrinho. Então ele vai interceder. Foi comunicado a ele. A Bíblia diz: Deus não fará nada na terra sem antes comunicar aos seus profetas. Abraão era ali o representante de Deus na terra. E Deus veio a Abraão avisar para ele: olha, o clamor de Sodoma e Gomorra chegou até mim. Eu vou destruir aquela cidade. O juízo veio sobre eles, porque eles viviam em bebedeiras, casavam, separavam,
havia ali homens que se interessavam por homens. Estava ali havendo todo tipo de coisa errada. Estavam ali vivendo em prostituição. Estavam ali os homens tendo sexo com homens. Ao contrário à natureza, ao contrário que Deus designou. E pelo jeito, se havia homens com homens, haviam também as mulheres com mulheres. Você veja Romanos capítulo 1, veja a palavra de Deus que diz: com homem não te deitarás como se fosse mulher. E a Bíblia diz: nenhum efeminado entrará no reino de Deus. Então, tem que tomar cuidado com isso. Porque nós estamos numa época em que está quase aí proibido falar sobre isso. Mas a Bíblia ensina sobre isso. E aqui é um lugar onde se ensina sobre isso. Se você olhar Sodoma e Gomorra, por que Deus queria destruir Sodoma e Gomorra? Devido aos seus pecados. E um desses pecados era exatamente esse. Quando os dois anjos que saíram ali da presença de Abraão foram até Sodoma e Gomorra e entraram na casa de Ló, os homens queriam que eles saíssem para terem sexo com esses homens. E não sabiam que eram anjos. E aqui nessa passagem interessante, que Abraão, então intercedendo, foram até Abraão 3 pessoas. Haviam ali 3 pessoas. E eles visitaram ali a tenda de Abraão. E a Bíblia nos diz que um deles é quem falava com Abraão, e esse que ficou falando com Abraão permaneceu, e Abraão levou a sua intercessão até esse que ficou. E os outros 2 foram cumprir a tarefa deles em Sodoma e Gomorra. Os 2 são chamados de anjos, mas esse que ficou é chamado anjo do Senhor. E que, sendo estudado a respeito disso, nós vamos descobrir que esse anjo do Senhor é uma teofania. É Jesus Cristo pré-encarnado. Ou seja, é ali uma aparição de Jesus Cristo no Antigo Testamento como um homem. E não é essa apenas a vez que ele apareceu. Então nós podemos aí deduzir que era Jesus, porque ele aceitou a intercessão de Abraão. Um anjo não iria discutir, não iria aceitar a intercessão, não iria aceitar a adoração. Mas esse aceitava a adoração e esse recebia a intercessão de Abraão. E conversava com Abraão a respeito, então, do que iria acontecer. São coisas maravilhosíssimas aos nossos olhos, ao nosso entendimento, e que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Mas, se você estudar detalhadamente, você vai compreender que é isso que estava acontecendo ali. Então nós vamos ver nesse diálogo que a intercessão do ser humano é muito importante. E nós podemos até deduzir que hoje as cidades não são destruídas totalmente porque existe a intercessão da igreja. Todo o tempo a igreja está intercedendo pelos países, pelas etnias, pelos povos em geral, pelas nações todas que existem na Terra. Existem catástrofes que poderiam até destruir todas as cidades, acabar com tudo. Mas por que não são? E vemos bem claro aqui, nesse episódio, que Deus poupou a vida de Ló e suas 2 filhas por causa da oração de Abraão. Se não fosse Abraão, morreriam Ló e sua família também, junto com os ímpios que estavam naquela cidade. E quando Deus ouve a intercessão de Abraão, olha bem, que a resposta é bem clara. Quando Abraão diz: se ali houver 50 justos, destruirás a cidade? E a resposta é: por causa desses 50, eu não destruirei. Então, por que ainda a terra não foi destruída? Por que ainda os homens não foram destruídos? Porque existe um povo na terra
que Deus chama de justos, por causa da sua própria justiça? Não, por causa da justiça de Jesus Cristo, que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Nós somos chamados justos porque fomos justificados devido ao sacrifício de Jesus em nosso lugar.